Bom, então sejam todas, todos, todes bem-vindos. Essa é a nossa aula aberta sobre aromaterapia nos ciclos femininos. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Essa é uma iniciativa da pós-graduação em ginecologia natural. É uma forma que a gente tem de partilhar os saberes que são compartilhados e construídos ao longo dessa formação e pós-graduação. Então, é sempre uma oportunidade de quem não está na pós ainda se aproximar um pouquinho mais desses conteúdos, observar também como é a dinâmica das aulas, observar se esse conteúdo faz sentido para você. Cada aula aberta tem um conteúdo específico e nessa a gente vai falar um pedacinho da aromaterapia nos ciclos, porque a aromaterapia é um universo bem vasto de muitos saberes que a gente vai construindo ao longo das aulas e não daria para abordar tudo, é claro, né? Então, aqui a gente faz um recorte de alguns tópicos que são importantes e interessantes para a saúde feminina e que com certeza vai ser proveitoso para cada uma de vocês que está aqui. Então tá, como eu comentei, na verdade, essa aula de hoje são pequenos fragmentos do módulo de aromaterapia para os ciclos. Eu procurei fazer alguns recortes para a gente ir pensando juntas essa trajetória do aprendizado, da lida com os aromas. Bom, vou me apresentar brevemente para vocês, algumas já me conhecem. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nicole Passos, sou naturoterapeuta, enfermeira, desde 2008 venho trabalhando com saúde da mulher e também com a saúde de bebês, crianças, com a família como um todo, mas principalmente nesse foco, de mulheres, bebês, crianças, através dos cursos, das oficinas, de aromaterapia, mas também das práticas integrativas de uma forma geral, círculos terapêuticos. E dentro da minha prática, trabalho principalmente com terapia floral, fitoterapia e aromaterapia, ou seja, as plantas me conquistaram, é um chamado, na verdade, né? Elas lançam esse chamado e a gente responde, e não tem como não se envolver com esse universo das plantas, que é vasto, maravilhoso, muito rico de possibilidades terapêuticas. Trabalho também com outras abordagens, com terapias sutis, e dentro da ginecologia natural, não tem como a gente selecionar algumas só terapias, né? A gente acaba fazendo um mix de uma série de abordagens em função daquilo que chega, de quem está sendo ali, de quem está se dispondo a esse mergulho. A gente vai, então, direcionando dentro daquilo que cabe para cada interagente. Também sou doula, atuo desde 2013 como doula, dei uma breve pausa, mas não dá também para parar por muito tempo. Esse universo dos partos chama a gente de uma maneira muito forte e vão chegando assim as possibilidades de acompanhar as famílias nesse momento tão precioso. Trabalho como educadora perinatal, faço os círculos de mulheres como Mother e com outras abordagens também, e atuo como terapeuta voluntária e como pesquisadora do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que é o LAPIX da UFRN. É uma iniciativa muito bacana também, que me deixa muito contente, porque a inserção das PICs dentro de um universo que é assim, mais normativo, que é muitas vezes mais fechado para abordagens ditas alternativas que cada vez mais se tornam integrativas e complementares. Então, isso é um pouquinho, um pedacinho assim do meu percurso, chegando até aqui, e hoje pretendo conversar com vocês sobre alguns tópicos de introdução à aromaterapia nos ciclos femininos, para a gente adentrar mesmo o estudo dos aromas, a gente precisa compreender bem alguns conceitos que são bem iniciais e que vão fundamentar toda a aprendizagem. Vamos falar sobre a aromaterapia e ginecologia natural, onde é que elas se encontram, como é que uma contribui com a outra, o uso dos óleos essenciais no apoio à saúde feminina, e nessa aula especificamente, eu foquei mais no uso dos óleos essenciais para os cuidados com vulvovaginites e também com as vaginoses, que são aquela questão assim super frequente.
na vida da maioria das mulheres. Pelo menos em algum momento elas vão surgir ali. E é também uma das maiores demandas que chega para atendimentos, para mim, pelo menos, chegam muitas mulheres com essa demanda. Eu imagino que no percurso de vocês, enquanto terapeutas de ginecologia natural, atuantes ou em formação, também vão chegar a muitas situações desse tipo. Então, a intenção hoje é realmente começar a construir esse caminho de pensar quais são os óleos essenciais, como utilizá-los, quais são as formas de uso, né? Por que eles são úteis para a saúde feminina nessa situação das vulvovaginites e também das vaginoses. Bom, então, para a gente começar, é importante lembrar que as plantas aromáticas, elas estão na história da humanidade há muito tempo. Muito antes de serem inventadas ou serem construídas as universidades, muito antes de estudos científicos, de se comprovar se elas têm efeito X ou Y, a humanidade já recorria às plantas, tanto para uso mágico quanto terapêutico. Já foram encontrados alguns vestígios de uso de plantas desde os neandertais, na verdade. Foi achado, por exemplo, os restos, né, os fragmentos do que seria um homem da época neandertal, e ele tinha uma bolsinha de ervas, por exemplo. Nessa bolsinha ele carregava algumas resinas, alguns resquícios de plantas secas, e dali se deduziu que essas plantas eram utilizadas para a cura, para algum tipo de tratamento. Também em muitos lugares do Oriente, especialmente do Oriente Médio, já foram encontrados resquícios do uso das plantas de mais de 5.000 anos. Então, resquícios, inclusive, de destiladores muito rudimentares, onde se extraía o que seria, na época, o óleo essencial, né? Seriam os primórdios dos óleos essenciais. Então, essas plantas, tanto no seu uso in natura, quanto extratos, bálsamos, ungüentos, óleos que se chamavam óleos medicados ou óleos aromáticos, já eram utilizados há muito tempo. Na história do Egito, nos papiros, por exemplo, existem resquícios também do uso das plantas aromáticas e medicinais. E aí a gente trouxe todos esses saberes, né? Mesmo que você não tenha uma aproximação com a fitoterapia, com a aromaterapia, esses saberes estão nas nossas memórias e na história de cada família também. Quantas plantinhas aromáticas a gente não utiliza na cozinha, por exemplo, o grande laboratório da casa, o que acaba sendo também o grande local de alquimias, né, das mulheres, não apenas no fazer seus alimentos, mas de preparar pequenas porções, que seriam as nossas porções mágicas contemporâneas, os chazinhos, os banhos, as tinturas, enfim. Então, as plantinhas estão sempre junto da gente, basta observar um pouquinho que a gente vai ver o quanto é cercado por plantas aromáticas. Como eu vinha dizendo, no Antigo Egito foi encontrado o papiro Ebers, que ele data de cerca de 5.000 anos, e lá já existia relato de óleos aromáticos, contendo olíbano, mirra, a murta, o gálbano, que eram plantas muito sagradas naquela época do Antigo Egito. Eram plantas consagradas aos deuses e que traziam, nos rituais mágicos e terapêuticos, traziam a saúde para aqueles povos. Então, existem muitos registros dos banhos, dos tratamentos de pele, da cicatrização, cura de inflamações. No próprio túmulo de Tutancâmon, que foi descoberto no início do século passado, foram descobertos 35 jarros com perfumes de plantas aromáticas. E esses jarros, muito provavelmente, eram substâncias muito sagradas naquele tempo. Eles foram roubados, né, como muito do que foi descoberto ali no Antigo Egito, foram saqueados, foi levado para a Europa e foi distribuído por vários locais. É interessante que mesmo depois de tantos milênios, alguns desses jarros ainda conservavam o aroma, então ainda tinham aquela característica das plantas aromáticas que foram utilizadas. E aí a gente tem alguns registros aqui do uso da resina de olíbano. Então eu trago uma fala do Robert Serran, que é um autor muito consagrado da aromaterapia, e ele fala que nos estudos que ele fez, a resina de olíbano, ele encontrou que a resina de olíbano era muito utilizada
para a divindade do deus Sol, que era o deus Ra. Então, era uma resina consagrada ao deus Sol. Enquanto a mirra, resina consagrada à Lua, fazendo aí esse par de divindades sagradas, né? Deus Sol e a deusa da Lua. E era muito utilizada, então, para os cuidados com os embalsamentos, os cuidados de rituais religiosos, de preparação para momentos específicos e principalmente também para a travessia da morte e vida, né? Que os egípcios acreditavam nessa travessia como um renascimento do outro lado da vida, um renascimento para a vida eterna, e eles só poderiam fazer essa travessia, então, se estivessem abençoados também por essas plantas sagradas, estivessem purificados pela ação das plantas. Então, muito da sabedoria que a gente tem em relação ao uso de plantas aromáticas e plantas medicinais como um todo, vem como herança do povo egípcio. Inclusive, não apenas isso, né? Eles tinham todo um sistema médico muito bem desenvolvido, já faziam cirurgias complexas, que só foram possíveis no nosso mundo ocidental muito tempo depois. Então, era um conhecimento muito precioso, guardado naquela região e guardado nas práticas ali, cultivadas também há milênios. Então, são citadas plantas como, novamente, o olíbano, a mirra, o gálbano eram as mais sagradas, o nardo, a canela, a priprioca. A gente tem uma planta que também se chama priprioca, apesar de ser outra espécie, mas ela ocorre na Amazônia também. O cálamo, o açafrão, eram todas plantas que compunham um perfume que se chamava kif, que era um perfume de purificação espiritual também. Então, desde tempos muito antigos que a gente já vem lidando com essas características mágico-terapêuticas das plantas. E aqui na América não é diferente. Então, os povos tanto da América do Norte, que utilizam até hoje, né, os povos nativos utilizam a sálvia, o cedro, o abeto, as resinas. No Peru também a gente tem as águas floridas. Hoje se tem aquela água florida amarelinha, que é bem comercial, bem conhecida, né? Muito gostosa, muito querida, assim, principalmente de quem frequenta cerimônias, ambientes mais ligados à espiritualidade. Mas essa água florida já é uma versão do que os povos tradicionais ainda fazem. Então, existe o povo Shipibo, por exemplo, que eu e minha família, a gente tem um estudo bem bonito, assim, com o povo Shipibo também. Eles produzem as águas floridas com ervas que eles encontram ali em volta da sua casa, encontram na floresta, e são realmente riquezas, porque essas águas floridas têm uma capacidade de trazer uma qualidade energética e também espiritual que é ímpar. Os povos da Amazônia como um todo utilizam principalmente a resina de breu. Ela é conhecida por muitos povos como o aroma de Deus, o cheiro do grande espírito, do Nukanshani, ou muitos outros nomes que tem em cada etnia. E é interessante a gente observar que as mesmas resinas que são utilizadas aqui nas Américas, algumas delas, né, elas são também utilizadas lá no Oriente. Então, plantas que ocorrem, por exemplo, na região mais desértica do Oriente, como o olíbano e a mirra, têm seus correspondentes aqui nas Américas, na forma do breu, né, e de outras resinas que são da família das Burseraceae. O próprio palo santo, que é tão comum na América do Sul, na América Central, também faz parte da família das Burseraceae, que é a família das resinas sagradas. E aí a gente observa que o uso é muito próximo, mesmo tendo essa grande distância geográfica, né? Supõe-se que não existia assim, um grande intercâmbio entre esses povos, ou existem algumas correntes que falam também que nós aqui, povos das Américas, somos também remanescentes dos povos do outro lado, né, do Oriente, mas se encontra o mesmo uso mágico religioso, que é de limpeza do ambiente, de limpeza energética, de concentração, de meditação, de conexão com o divino. E quando a gente vai analisar essas resinas que fazem parte da família das Burseraceae, elas têm uma composição muito próxima também. Então, são muito ricas em componentes
que ativam o nosso sistema nervoso e que despertam a nossa memória, despertam zonas da memória no cérebro. E com isso a gente pode deduzir que esses povos antigos são muito sábios mesmo. Eles deixaram para a gente essa grande herança de, através do aroma de uma resina, daquela queima, fazer com que o nosso sistema se conecte com memórias dos nossos ancestrais, que a gente se lembre quem a gente é. Em muitos rituais, essas resinas são utilizadas exatamente para isso, para que a gente se lembre dos nossos ancestrais e que a gente se lembre de quem a gente é. Então fica também esse alento assim de que os saberes vão sendo permeados por diversas construções culturais, mas que no fundo eles nos levam ao mesmo lugar. E quimicamente também, quando a gente vai analisar essas resinas, todas elas têm componentes que são muito benéficos para o sistema respiratório, por exemplo. Então, nós temos componentes antissépticos e anti-inflamatórios que também facilitam a nossa respiração. Então, ampliam a capacidade respiratória, fazendo com que a gente capte mais oxigênio, com isso, o nosso sangue mais oxigenado, a gente tem mais vitalidade. Então, também, não que eles soubessem a composição química, né? Por isso eu digo, muito antes de serem criados os estudos científicos, esses povos já faziam a ciência na prática a partir da sua observação e do uso milenar. Um povo vai passando para o outro os saberes são passados também de forma oral, isso vai se perpetuando e hoje, com os estudos, a gente consegue compreender o que tinha por trás desse saber tradicional. Bom, então, essa é a água florida que eu falei para vocês, para quem não conhece, é um frasquinho, tem várias versões dele, na verdade, esse é o mais tradicional, e que é uma versão comercial das águas floridas feitas pelos povos tradicionais. Esse aqui é um bastão de sálvia, que é muito utilizado também em ambientes religiosos, espirituais. A herança dos banhos, que praticamente está presente em todos os povos tradicionais, de todos os continentes. Existe esse saber do banho de ervas, dos banhos aromáticos e do quanto eles são capazes de recuperar a nossa saúde física e também mental, emocional, energética, espiritual. E aqui, essa madeira bem linda, toda cor de rosa no centro, é uma madeira que se chama pau-rosa. Ela é da família das Lauraceae e tem uma correspondência com plantas que também estão muito longe da gente, que estão lá do outro lado do mundo, né, que são chamadas Rulif, Ruud, por exemplo, ou a própria cânfora, né, são todas da mesma família. Essa família Lauraceae também tem um representante bem popular nas nossas cozinhas, que é o louro. E todas elas têm um potencial antisséptico bem interessante também. Elas são ricas, principalmente o pau-rosa, é muito rico em um componente chamado linalol. O linalol é um álcool terpênico e ele tem uma ação no nosso sistema nervoso, ele produz uma ação calmante, tranquilizante, sedativa e como um antisséptico pode ser utilizado na pele para combater bactérias, fungos e para facilitar a regeneração dos tecidos. Então, são usos bem interessantes também. A gente encontra a correspondência do pau-rosa no ruúde, por exemplo, que tem praticamente a mesma composição química. Eles têm quase que 95%, varia entre 90% e 95% de linalol. O linalol está presente também na lavanda. Então, se você for estudar sobre a lavanda, muito provavelmente você vai encontrar em todos os lugares a informação de que a lavanda é rica em linalol e acetato de linalila. São dois componentes que têm uma ação bem especial como calmantes e sedativos, e é por isso que a lavanda é tão reconhecida pelo seu potencial aí de facilitar o sono. Bom, esse aqui é o palo santo, da família das Burseraceae, esse é o breu, o olíbano e outras resinas também que são comumente utilizadas aqui nas Américas, tanto na América do Sul, na América do Norte, na América Central, e são todas parte da mesma família, a família das Burseraceae. Tem a mirra. Bom, e aí a gente vai se aproximando do uso contemporâneo. Até agora a gente falou dos usos tradicionais dessas plantas, dos óleos essenciais como um todo, mas a gente tem também
uma vertente da aromaterapia, que é a que a gente tem mais contato hoje em dia, que é essa aromaterapia contemporânea. Ela, na verdade, renasceu há pouco mais de um século, então, no início do século passado, especialmente na Europa, teve um ressurgimento aí do uso dos óleos essenciais de forma terapêutica e medicinal. Principalmente a partir desse senhor, o nome dele é René Maurice Gattefossé, ele era um químico, um engenheiro químico francês, trabalhava na empresa da família dele, que era uma perfumaria, uma indústria de perfumes, na verdade, e lá eles utilizavam os óleos essenciais para obter as fragrâncias. Então, era com o intuito apenas de obter bons perfumes, mas não se utilizava até então de forma terapêutica. Mas essa fábrica, ela ficava na Provence, e aquela região da Provence, ao sul da França, ela é muito conservava ainda naquele tempo, e como conserva até hoje, o uso tradicional dos óleos essenciais, das plantas aromáticas para os cuidados do dia a dia. Então, da mesma forma que as nossas vozinhas aqui no Nordeste, por exemplo, quem não está aqui pelo Nordeste, saiba que aqui é muito comum se fazer o lambedor, né, se fazer os banhos ou as garrafadas também, tudo isso é um saber popular. Mesmo, às vezes a pessoa não sabe, não tem uma instrução formal, mas ela conhece as plantas, ela sabe para que se utiliza aquelas plantas, porque a avó contou, porque a tia fazia, e assim a gente vai perpetuando esse saber popular. Então, da mesma forma que se fazem aqui os lambedores e as garrafadas, na Provence se utiliza, sempre se utilizou tradicionalmente os óleos essenciais para os cuidados mais básicos do dia a dia e principalmente que naquela época a gente não tinha um sistema de saúde eficiente, como em muitos lugares não tem até hoje. Então, o Gattefossé tinha essa aproximação da aromaterapia pela vertente da química aromática para o uso da perfumaria. Mas ele começou, por curiosidade, por interesse, a estudar com esses povos, né, com os colonos que viviam ali em volta da fábrica da família dele, da indústria da família dele, começou a utilizar, ou começou a estudar o uso tradicional dessas. Estava falando que o Gattefossé começou a estudar os potenciais terapêuticos, principalmente do óleo de lavanda, a partir dessas famílias que ele tinha contato ali no dia a dia, nas fazendas de coleta das lavandas para a indústria da família dele. E aí que René Maurice Gattefossé acabou protagonizando uma das maiores lendas da aromaterapia. Vocês vão encontrar em muitos lugares uma história muito engraçada, não é exatamente o que aconteceu, mas disse por aí que René Maurice Gattefossé sofreu um acidente nessa fábrica da família dele e queimou uma boa parte do braço. E aí, no desespero, para curar aquele braço queimado, que estava dolorido, muito dolorido, ele colocou o braço num balde de óleo essencial de lavanda. Na verdade, a história é contada pelo próprio René Maurice, que foi traduzida muitos anos depois pelo Tisserand, é de que ele, de fato, ele sofreu esse acidente, teve uma explosão na fábrica da família, ele veio a queimar o braço, e no desespero daquela dor, procurando apagar aquele fogo que tomou conta das roupas dele, ele saiu rolando na grama em frente à fábrica. Era um dia que tinha chovido bastante, tinha bastante lama, e aí aquela ferida ficou toda infectada, foi toda contaminada ali por lama, por grama, por tudo. E ele acabou desenvolvendo uma infecção bacteriana, e começou a necrosar essa região do corpo dele, né? Então, toda a região de mãos, antebraço, começou um processo de necrose. E aí ele conectou com aqueles saberes que ele vinha estudando com esses povos e pensou em utilizar o óleo essencial de lavanda. E ele, nisso, ele já estava fazendo o tratamento convencional, que foi passado pelos médicos, dali que ele tinha acesso, mas não estava tendo nenhum resultado. E com o uso do óleo essencial de lavanda, já nos primeiros dias ele começou a ter um processo de cura. Então ele narra um episódio em que ele entrou numa sudorese profunda, teve muitos calafrios e aquela sudorese foi aumentando até o ponto de ele quase desmaiar, desfalecer. E no outro dia, ele, lógico, né, vinha cuidando dessa ferida, dessa queimadura, mas já nos dias que se sucederam a esse episódio,
da sudorese profunda, ele começou a perceber a regeneração do tecido. E aí, então, ele começou a fazer dessa experiência um estudo e começou a documentar, não apenas o caso dele, mas documentar outros casos em que os óleos essenciais estavam sendo utilizados, especialmente o óleo essencial de lavanda. Bom, René Maurice Gattefossé foi responsável por publicar inúmeros artigos na década de 30, em colaboração com o Prodi e outros bioquímicos que faziam parte do circuito dele, e até que ele, num dos artigos, citou a palavra aromaterapia. E desse artigo, depois ele resolveu escrever um livro chamado Aromaterapia, os óleos essenciais, hormônios vegetais, já dando uma deixa para a gente de que os óleos essenciais nas plantas têm também essa função. Eles têm uma função muito próxima dos nossos hormônios. Então, os óleos essenciais nas plantas têm essa função de proteção, de comunicação com o entorno. Então, uma planta acaba se comunicando com a outra através desses compostos aromáticos e tem uma função de reprodução. E aí ele tem esse primeiro livro, foi reeditado muitos anos depois, fica a título de curiosidade. Hoje em dia, é claro que esses estudos muito provavelmente já são ultrapassados, mas fica como um estudo, principalmente para quem gosta de conhecer a história da aromaterapia e a origem dos estudos dos componentes aromáticos, é um material muito rico. Bom, a segunda figura bem conhecida da aromaterapia, se René Maurice Gattefossé é o pai da aromaterapia, a Marguerite Maury ou Marguerite Maury é a mãe da aromaterapia holística, porque perceba que na história de Gattefossé e todo o circuito que ele fez, foi muito de um uso clínico dos óleos essenciais. Então, ele utilizou para resolver uma situação de saúde que estava apresentando ali e combater uma bactéria, que talvez ele nem soubesse na época que era uma bactéria, muito tempo depois se soube que era um Clostridium, na verdade, mas naquela época ele fez esse tipo de uso que hoje a gente conhece como uma aromaterapia clínica, então para um uso médico-terapêutico. Já Marguerite Maury, ela era uma enfermeira e também bioquímica austríaca, que ficou muitos anos morando na França, foi radicada na França, e depois ela levou esses conhecimentos também para a Inglaterra, onde floresceu o estudo dela. E ela propôs algo totalmente inovador. É por conta desta senhora que hoje a gente tem uma abordagem integral dos óleos essenciais. Hoje a gente tem uma abordagem de entender que os óleos essenciais têm uma atuação muito individualizada. Ela foi a primeira a levantar esse conceito de individualização dos protocolos de uso dos óleos essenciais, considerando as preferências pessoais, considerando também aspectos psicoemocionais de cada pessoa que era tratada e associando com outras terapias, como, por exemplo, a massagem. Então, a partir dos estudos da Marguerite Maury, ela começou a perceber que os óleos essenciais utilizados externamente em associação com toques terapêuticos, com massagens específicas, principalmente sobre órgãos vitais dos pacientes dela, tinham um ótimo resultado e traziam aspectos muito além dos aspectos físicos. Então, a cura física era um aspecto, mas a cura emocional, que era relatada também, foi importante. Ela começou a documentar isso e nos brindou, então, com um conhecimento muito inovador relacionado aos aspectos da psicoaromaterapia, que veio a se desenvolver muito tempo depois. Isso a gente já está falando depois da década de 50. Então, fizemos aí alguns saltos no tempo e não dá para falar da história toda. A história da aromaterapia é muito rica. Eu falo em mais detalhes no nosso módulo, mas aqui eu quis trazer assim essa pincelada principalmente desses dois personagens que vão fundar depois as duas escolas né, de estudos da aromaterapia, escolas no sentido mais amplo da visão de como se deve trabalhar com os óleos essenciais. É exatamente a aromaterapia clínica e a aromaterapia holística, que até hoje têm uma certa divisão entre elas. Cada vez mais a gente integra esses saberes, porque, enfim, o acesso a todo esse conhecimento está muito mais popularizado também, mas ainda existe essa certa divisão. Então, o que a gente pode deduzir da prática da aromaterapia?
Eu trouxe uma citação da Jane Buckle, que é uma enfermeira inglesa. Ela trabalha muito com aromaterapia clínica, responsável por levar os óleos essenciais para dentro de instituições hospitalares, por exemplo. E ela fala que algumas pessoas acreditam que a aromaterapia é só inalação, é só um cheirinho gostoso. Outras pessoas acreditam que aromaterapia significa fazer massagem com óleos essenciais. Os médicos na França definem a aromaterapia como a inclusão dos óleos essenciais por diversas vias de tratamento, inclusive a via oral, retal e vaginal, que é muito disseminada nos tratados de medicina doce da França, né, como se chama a lida com aromaterapia, fitoterapia, homeopatia pelos médicos franceses. E claramente, então, são requeridos diferentes níveis de treinamento e precisam ser considerados pelo estudante. Então, é lógico que a gente pode fazer diversas abordagens da aromaterapia. Ela pode ser utilizada como uma alopatia natural, que é o que vem sendo proposto por algumas correntes. Ela pode ser utilizada como um recurso de psicoaromaterapia, ela pode ser utilizada de uma forma mais energética, espiritual. Isso vai demandar de você um certo corpo de conhecimentos e aquilo que faça sentido dentro da sua prática, do seu escopo de atuação. Então, cada profissional vai utilizar desses recursos aromáticos da forma como lhe alcance, como lhe apeteça também. O que a gente tem aqui no Brasil? Né? Dito tudo isso, o que a gente tem por aqui? Bom, aqui no Brasil, a gente tem uma construção desse caminho de utilização das práticas integrativas que vem desde os anos 70, 80, começou a se consolidar principalmente nos movimentos sociais que foram muito fortes, muito intensos na década de 80, articulando o que viria a ser o nosso sistema único de saúde. Então, se faz muita referência ao texto da Alma Ata, né, que foi um grande marco na utilização dessa perspectiva mais integral da saúde. Isso também contribuiu para a consolidação da nossa Política Nacional de Práticas Integrativas, que aconteceu em 2006. Porém, a aromaterapia só foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares no ano de 2018. Então, é bem recente a entrada da aromaterapia no SUS, mas isso não quer dizer que antes disso ela não fosse utilizada. Afinal de contas, as terapias que entram na Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, elas já são fruto de uma coleta de dados que é feita muito anterior à entrada de cada uma delas, mostrando ou ressaltando que os profissionais de saúde, de fato, na prática, já fazem uso dessas terapias. Então, com a aromaterapia não foi diferente, mas o que a gente tem aqui no nosso cenário nacional? A aromaterapia não é um saber que pertence a nenhuma profissão específica, então é recomendado que os profissionais de saúde possam incluir não apenas a aromaterapia, como todas as PICs, nas suas práticas, mas isso não restringe o uso das PICs pelos profissionais de saúde. Então, qualquer pessoa que estude, que tenha interesse em se desenvolver nessa área, pode fazer isso, através principalmente de cursos livres, e alguns cursos têm um reconhecimento como extensão universitária, mas a gente não tem essa legislação consolidada em relação à aromaterapia no Brasil. Então, não necessariamente para você ser reconhecido um aromaterapeuta, você precisa fazer um curso que é reconhecido pelo MEC. Até porque, que eu tenho notícia, nós temos apenas um curso no Brasil, e ele foi feito aqui no Rio Grande do Norte, que foi uma pós-graduação em aromaterapia, feita na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Enfermagem. Por sinal, a coordenadora, eu tenho muito orgulho de dizer, foi a minha orientadora, é uma enfermeira que luta muito pela consolidação da aromaterapia no Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você não vai encontrar um reconhecimento formal da aromaterapia como profissão. Então, o que a gente tem é um caminho de construção que é muito individual, muito da busca e da necessidade que cada terapeuta, que cada profissional sente de se aprofundar em alguns aspectos. E o que a gente tem, assim, de início de uma organização é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, que é a Abraroma,
que propõe um corpo de conhecimentos, né, propõe um certo conteúdo programático que o terapeuta deve ou seria interessante que ele desse conta desse conteúdo e propõe também uma formação mínima para atuação com aromaterapia de forma profissional, que deve ter no mínimo 260 horas. Então, é lógico que uma formação tão sólida, né, 260 horas de formação, vai exigir de você cursos diversos, vai exigir de você um tempo de dedicação, isso vai se construindo. Então, hoje, o que a gente tem aqui é um caminho de construção que é galgada a pequenos passos. Então, você faz um curso aqui, daqui a pouco você faz outro curso, se aprofunda, descobre uma nova abordagem, se aprofunda um pouco mais nela. A gente já tem muitos livros publicados no Brasil, a maioria desses livros que vocês estão vendo aqui atrás de mim são de aromaterapia, porque a gente tem uma editora muito ativa na publicação de livros aqui no Brasil, e isso foi um grande benefício para nós todos que trabalhamos com aromaterapia, porque até então a gente tinha que buscar os livros em inglês, em francês, buscar alguma tradução, algum artigo, era mais difícil. Hoje esse conhecimento já está mais acessível também através dos livros. Bom, e aí o conceito que a PNPIC traz para a gente, através da Portaria 702 de 2018, é de que no Brasil a aromaterapia é reconhecida como uma prática integrativa e complementar de amplo uso individual ou coletivo e pode ser associada a outras práticas, como a talassoterapia e a naturoterapia, por exemplo, e considerada uma possibilidade de intervenção que potencializa os resultados do tratamento adotado. Então, com isso, a gente já supõe, já deduz, já infere que a aromaterapia não é em si uma prática resolutiva, ela é integrativa e complementar. O que eu quero dizer com isso? Ah, não vai resolver o meu problema se eu utilizar óleos essenciais? Bem, se você apenas utilizar óleo essencial, pode ser que ele ajude, pode até ser que resolva. Mas, de fato, quando a gente propõe um tratamento com aromaterapia, a gente também propõe algumas mudanças de hábitos de vida, pode propor algumas mudanças alimentares, propõe uma análise do campo psicoemocional. Então, são vários aspectos que são integrados para que a gente consiga chegar a um bom resultado com o uso dos óleos essenciais. E aí, continuando aqui na definição da portaria, ela diz que é uma prática multiprofissional, realizada por diversos profissionais de saúde, como enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, veterinários, terapeutas holísticos, naturistas, entre outros, e que é empregada nos diferentes setores da área da saúde para auxiliar de modo complementar a estabelecer o reequilíbrio físico e também emocional do indivíduo. Tudo isso é o que a gente vê na prática. Então, profissionais de diversas áreas, não apenas profissionais de saúde, muitos outros profissionais utilizando esses recursos para o benefício e para a potencialização das suas práticas também. Aqui eu coloco para vocês um registro do trabalho que a gente faz no laboratório da universidade. Essa é uma prática que é feita de forma voluntária e reúne pessoas que são usuários do SUS para praticar a aromaterapia num momento de meditação, de autocuidado. E essa prática que eu propus em 2019, ela entrou como um projeto de extensão e foi registrada, então, pela Fiocruz, através do Observa Pix, como uma prática inovadora que a gente está desenvolvendo. Deu uma pausa agora, desde o ano passado, na verdade, por conta dessa situação toda que a gente está vivendo, que não é possível reunir as pessoas, né, presencialmente, e essa é uma prática que requer a presença, requer o aroma ali, requer o toque, requer essa condução ali, olho no olho, mas a gente tem muita alegria também de poder proporcionar uma prática simples e efetiva. Os relatos são incríveis de você propor simplesmente um momento de a pessoa parar, prestar atenção no seu corpo, refletir sobre as suas necessidades, entrar em contato com aquele conteúdo aromático, perceber como ele atua no seu campo mental, emocional, conseguir elaborar isso no coletivo. Então é algo bem bonito, assim, que realmente dá muito gosto da gente ver como a aromaterapia é efetiva.
Bom, e aí eu digo que nós somos seres complexos, nós somos sistemas não lineares, auto-organizados e que permutam constantemente energia e informação com seu entorno para sobreviver, assim como as plantas. E os óleos essenciais interagem com todo esse sistema complexo que a gente pode chamar de biocampo. Então, nós temos não apenas um corpo físico que funciona de forma mecânica, mas nós temos também um campo eletromagnético que anima esse corpo físico e que está em volta de nós. A gente tem uma nuvem eletromagnética em volta da gente. Né? Então, as nossas próprias células produzem potencial elétrico, nossos neurônios funcionam com potencial elétrico. E tudo isso pode ser modulado pela interação com os óleos essenciais. E é isso que a gente começa a ver a partir de agora. Então, o que é, afinal de contas, essa aromaterapia? Já li um breve conceito dela e também na portaria traz um conceito interessante, bem objetivo, que diz que a aromaterapia é uma prática terapêutica secular que consiste no uso intencional dos concentrados voláteis extraídos de vegetais, que são exatamente os óleos essenciais, a fim de promover e melhorar a saúde, o bem-estar e a higiene. E nessa mesma portaria já ressalta que esse conhecimento não é de agora. Na década de 30, principalmente na França e na Inglaterra, ele foi adotado e muito pesquisado o uso terapêutico, né, dos óleos essenciais, sendo considerado uma prática integrativa da aromatologia, que é a ciência que estuda os óleos essenciais e as matérias aromáticas quanto ao seu uso terapêutico em diversas áreas. Então, a aromaterapia, o uso terapêutico dos óleos essenciais, ele também está dentro da aromatologia, que, por sua vez, está dentro do estudo das plantas, é um ramo da fitoterapia. Os óleos essenciais são concentrados orgânicos naturais que são extraídos das plantas e utilizados em uma infinidade de situações que trazem benefícios para o nosso dia a dia. Eles também são extratos, né, podem ser definidos como extratos provenientes dos órgãos das plantas aromáticas que são submetidas à destilação ou outros processos de extração. Os óleos essenciais, eles não ocorrem do jeito que a gente tem nos frasquinhos, eles não estão exatamente daquela forma nas plantas. O que a gente encontra nas plantas são compostos orgânicos voláteis. São pequenas moléculas aromáticas que são armazenadas em bolsas ou tricomas glandulares das plantas, que estão na superfície das plantas, que ao serem destiladas ou passarem por algum outro processo, como a pressão a frio, por exemplo, no caso das cascas, eles são extraídos e eles se unem, formando em si só uma sinergia. Então, deixa eu só pegar meu frasquinho aqui. Se vocês tiverem aí pertinho de vocês um óleo essencial, convido vocês agora a fazer uma prática de inalação. Pelo menos uma fruta cítrica, um limão, uma laranja, você pode pegar, amassa um pouquinho essa casca, aproxima do seu rosto e sente esse aroma. Não precisa encostar na pontinha do nariz que vai queimar. Se você tiver um olhinho, você pode fazer isso com seu frasco. Aproxima, respira profundo, retém um pouquinho esse ar, solta pela boca, pode respirar novamente. Retém, solta de novo. Note que eu nem aproximei muito. Se aproxima cerca de 10 centímetros aí do seu nariz e você já vai sentir. Ai, que delícia! O que eu tô aqui nas mãos é um Litseaco Beba Meixang, que é um cítrico vindo do Oriente, que é muito gostoso, tem potencial ansiolítico, bem especial. Então, esse aroma que a gente acabou de sentir, ou se você está aí com uma fruta cítrica, se você amassar a casca da fruta, do limão, de uma laranja, você vai sentir também esse aroma delicioso subindo, entrando na sua cavidade nasal, conectando lá nos receptores aromáticos e produzindo um efeito no seu sistema nervoso. O que está acontecendo aí é a captação de moléculas, né? A gente não vai captar um óleo essencial inteiro, a gente capta moléculas aromáticas. E essas moléculas aromáticas, elas se encontram com os nossos receptores num mecanismo chamado chave-fechadura,
e vão produzir esses efeitos na forma de um impulso elétrico que vai atuar no nosso sistema nervoso, especialmente no nosso sistema límbico. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você não vai encontrar no seu corpo, se você fosse fazer uma análise, você não vai encontrar o óleo essencial inteiro. Ah, eu inalei uma lavanda, agora eu vou encontrar um óleo essencial de lavanda percorrendo o meu organismo. Não, você vai encontrar compostos aromáticos que fazem parte desse óleo essencial. Então, toda essa riqueza aromática que a gente percebe ao inalar um óleo essencial, ele é fruto da combinação de centenas de moléculas que estão ali conjugadas, fazendo o que a gente chama de sinergia. Então, mesmo que eu inale apenas um óleo essencial, eu estou captando as qualidades aromáticas de uma sinergia que a própria natureza produziu e ela foi reunida a partir do processo de destilação. E aí, como é que a gente pode utilizar esses óleos essenciais, então? A gente pode utilizar num colarzinho aromático, como nessa primeira foto, num óleo aromático que você pode produzir a partir da junção de um óleo vegetal com os óleos essenciais, ou você pode também fazer um extrato oleoso a partir do óleo vegetal e das plantas in natura. Você pode ter um perfume terapêutico, uso no difusor, que é como esse que você está vendo aqui atrás de mim, um difusor ultrassônico que difunde as moléculas aromáticas através da vibração das moléculas de água. Pode ser utilizado em máscaras de argila, em plastros de argila, compressas. Pode ser utilizado também nos banhos, seja escalda-pés, seja banho de assento e muitas outras formas. Essas são as mais comuns que a gente encontra, mas existem muitas outras possibilidades de utilização dos óleos essenciais. E aí, cada vez mais, principalmente quando a gente está falando de uso terapêutico dos óleos essenciais, cada vez mais a gente encontra informações soltas da utilização por vias internas, então por via oral, via retal, via vaginal. E aí eu trouxe aqui um pedacinho do livro da Shirley Price, que é o Aromaterapia para Profissionais de Saúde. Esse livro não tem uma versão em português, ele é editado apenas em inglês. E ela diz o seguinte: profissionais de saúde que trabalham em hospitais e estabelecimentos semelhantes devem obter a aprovação de um consultor ou outro profissional qualificado e responsável antes de recomendar óleos essenciais por via oral, incluindo gargarejos, ou por via retal ou vaginal. Então, o que a gente tem aqui na realidade, né? Quando ela fala isso, já me remete a uma comissão, a uma CCIH de um hospital, por exemplo, né, uma comissão técnica que vai autorizar a partir do conselho daquele profissional, mas nem sempre, principalmente aqui no Brasil, a gente encontra essa possibilidade, até porque os profissionais de saúde agora começam a se aproximar mais desse uso terapêutico e profissional também dos óleos essenciais. Então, essa realidade já é presente nos países da Europa, já é presente em alguns países do Oriente, é presente nos Estados Unidos, mas aqui para a gente ainda é um caminho a se fazer. E ele se faz a partir da instrução, do aprofundamento dos profissionais de saúde que vão levar esses conteúdos para os seus conselhos. E aí o que ela diz é o seguinte, que pessoas sem treinamento e credenciais específicas não devem administrar os óleos essenciais por via interna, a menos que tenham supervisão de um profissional aromaterapeuta ou de um médico, e um médico conhecedor de aromaterapia, porque não adianta o profissional ter todo um corpo de saberes, mas se ele não entende de aromaterapia, isso fica muito deficiente, até porque os óleos essenciais, como a gente vai ver, apesar de ter um uso terapêutico e médico, eles não têm um funcionamento como os fármacos comuns que a gente encontra na indústria farmacêutica. Então, também é importante preservar a segurança do procedimento, e aí a Shirley Price propõe que aquele profissional que prescreve não seja o mesmo profissional que dispensa ou o mesmo profissional que administra os óleos essenciais. Também é uma realidade que não é a nossa, tá? O que eu quis trazer aqui é que algumas outras realidades já estão tão evoluídas que existe essa possibilidade de você ter um aval do seu conselho profissional, de você ter
um profissional farmacêutico que manipula, de ter um profissional que vai administrar, ou seja, um profissional enfermeiro ou farmacêutico que está fazendo isso dentro das instituições. Então, o que a gente tem aqui hoje no Brasil é a liberação por alguns conselhos profissionais, então o conselho de enfermagem, o conselho de nutrição, o conselho de farmácia, já liberaram a utilização de óleos essenciais, ou pelo menos já se manifestaram em relação a isso, apoiando essa prática para os profissionais que fazem parte dos seus conselhos, e a gente tem as iniciativas individuais de cada profissional que vai se desenvolvendo nesse sentido, vai tomando conhecimento e adquirindo essa habilidade de lidar com os óleos essenciais. Bom, e aí a gente vai se aproximando então da aromaterapia na ginecologia natural. O que é então esse uso da aromaterapia na ginecologia natural? Bom, eu parti do suposto que vocês aqui já sabem o que é ginecologia natural, pelo menos já tem aproximação com esse tema, mas se eventualmente tiver alguém aqui que ainda não está muito próximo desse tema, é importante a gente esclarecer que a ginecologia, se a gente falar apenas da ginecologia, ela é sim uma especialidade médica, que é voltada para os cuidados em saúde da mulher e é uma matéria médica. Os conhecimentos de ginecologia são exercidos pelos profissionais médicos. Mas a gente precisa lembrar que os corpos femininos, não são pertencentes a nenhuma categoria profissional. E aí o que a ginecologia natural propõe não é um exercício dos saberes médicos, muito pelo contrário. É um movimento que propõe um resgate da autonomia feminina, que propõe o autoconhecimento, o autocuidado, principalmente através de um conjunto de saberes tradicionais, assim como não basta apenas fazer uso dos saberes tradicionais de um banho, de um tratamento com ervas, de os saberes de sincronizar o seu ciclo menstrual, por exemplo, ou de reconhecer o seu período de fertilidade. Tudo isso são ferramentas que a gente utiliza e que devem ser motivadas por uma reflexão sobre esse universo feminino, tanto no âmbito pessoal quanto também no âmbito social. Então, a ginecologia natural propõe muita reflexão em relação aos papéis que nos são delegados enquanto mulheres, né, dos posicionamentos políticos sociais que a gente toma. Tudo isso faz parte da construção da nossa autonomia, do nosso autoconhecimento e também do nosso autocuidado. Afinal de contas, autocuidado é também um ato político. O resgate da nossa autonomia é também um ato político. E aí tudo isso vai ter a ver com a prática, além, é claro, da utilização das plantas ou de qualquer outra ferramenta terapêutica que seja empregada. Então, olha só, eu falei para vocês que o início da aromaterapia contemporânea aconteceu lá no início do século passado, com os bioquímicos, engenheiros químicos, médicos, principalmente franceses. Teve um médico, que foi o Maurice Giraud, que ele, desde a década de 30, vinha pesquisando também a utilização dos óleos essenciais de forma terapêutica aplicados à saúde da mulher. Esse médico, ele adaptou a utilização do antibiograma, que é uma ferramenta de laboratório utilizada para você verificar o grau de eficácia dos antibióticos às bactérias específicas, e ele então adaptou a utilização do antibiograma e propôs o aromatograma, onde ele testava as secreções vaginais e fazia ali os testes com a reação a diversos óleos essenciais diferentes, para entender quais óleos essenciais eram mais eficazes para o tratamento das vulvovaginites e também das vaginoses. Então, aqui eu trouxe uma lâmina para mostrar para vocês como é que é feito. Essa aqui não foi com secreção vaginal, foi com secreções da via respiratória. Foi utilizada, então, a placa de Petri, e aí esse material, essa secreção foi impregnada na placa de Petri, e aí se descobriu que ela tinha Staphylococcus aureus. Então, esse Staphylococcus cresceu ali e foi colocado, então, gotinhas de lavanda, de orégano e esse óleo Louvre, eu sinceramente não consegui descobrir que óleo é esse. Não consegui encontrar o nome científico da planta, mas pelo menos a lavanda e o orégano a gente conhece bem.
Então, olha só, o óleo essencial de lavanda teve um halo até interessante, né, de inibição do crescimento bacteriano. O óleo de orégano teve uma inibição ainda maior, teve um efeito ainda mais positivo no combate aos estafilococos. E esse terceiro óleo, que a gente não sabe qual que é, teve um halo de inibição muito restrito. Então, a gente já vê por esse aromatograma que a lavanda e o óleo de orégano seriam estratégias possíveis para compor um tratamento de combate ao estafilococos, por exemplo. E aí, se a gente for pensar no uso da aromaterapia dentro das racionalidades médicas, a gente vai sempre precisar do aval ou da confirmação de estudos científicos, de ensaios clínicos randomizados, de revisões sistemáticas, meta-análises, que são estudos de uma evidência mais alta, que tornariam então a utilização mais confiável. Esse é um âmbito, tá? Esse é o âmbito aí de uma utilização do que seria uma alopatia natural. Mas se a gente pensar na história da aromaterapia, na utilização dos óleos essenciais desde o princípio, a gente percebe que os óleos essenciais vão muito além dos seus componentes químicos, vão muito além dessa confirmação que a ciência ainda está por produzir. Então, com isso, eu não quero dizer que a gente não tem estudos, tem sim, tem muitos. Cada vez mais a gente vê o crescimento dos saberes aromáticos no meio científico também. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre a gente vai encontrar os estudos que respaldem o uso de um óleo essencial tal qual um outro agente farmacêutico qualquer, um outro fármaco comum. Porque o que acontece? Nos remédios, naqueles que a gente encontra lá na farmácia, a gente tem um princípio ativo, dois princípios ativos associados, e ali são feitos testes com aquele princípio ativo, reagindo a uma lâmina, reagindo a uma célula, depois reagindo a uma cobaia animal, depois são feitos os testes humanos, aí você descobre quais são as enzimas que reagem com aquele determinado fármaco, o mecanismo de ação dele, então, é decifrado. Com os óleos essenciais, a gente nem sempre, ou melhor, não tem essa possibilidade até o momento. Porque lembra que eu falei para você que num frasquinho a gente tem centenas de componentes, então existem até alguns estudos isolando um componente ou outro, né, que seria um princípio ativo específico ou outro, mas a gente sabe que o uso do óleo essencial completo, ele é sempre mais potente do que uma parte dele, ou seja, vai ser sempre mais eficiente você utilizar o óleo essencial integral do que você utilizar um componente aromático isoladamente. Porque a ação desses componentes, ele tem componentes majoritários e tem componentes traço na sua composição. E cada um deles vai ter uma ação de suporte. Então, essa sinergia que foi preparada pela própria natureza, que se fez ali no momento da destilação, ela dá o que a gente chama de contribuição evolutiva, onde uma molécula potencializa ou inibe a ação de outra, o que faz com que o óleo essencial, na maior parte das vezes, seja um equilibrador do nosso sistema. Ele tem uma ação de modulação, tanto do sistema nervoso, quanto do nosso sistema imune. Então, é muito diferente de você utilizar uma molécula só, separada. E aí sim você vai ter um funcionamento muito próximo das moléculas sintéticas também. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento das pesquisas, dos estudos científicos, da famosa evidência científica em relação à aromaterapia, ela conquista muito, porque ela dialoga diretamente com o paradigma biomédico, com essa ciência positivista, que busca resolver problemas, que busca curar doenças. E não se delonga muito na análise dos aspectos mais sutis, mais individuais de cada ser, de cada indivíduo. Então, aspectos psicoemocionais geralmente estão fora desse paradigma biomédico. Mas o que a aromaterapia está propondo, o que é proposto desde o início dos tempos com o uso tradicional dos óleos essenciais, é exatamente essa integração. Então, a gente precisa lembrar que, muito embora não existam os estudos científicos sobre cada componente específico, das centenas de componentes que existem, em cada uma das centenas de óleos essenciais que são utilizados de forma terapêutica,
a gente tem sim todo um corpo de conhecimento muito bem consolidado nas práticas tradicionais. Então, os povos do Oriente, principalmente da medicina tradicional chinesa, do Ayurveda, das medicinas praticadas no Antigo Oriente, eles guardam uma riqueza enorme de utilização dos potenciais aromáticos que a gente não pode ignorar, né? Então, embora a ciência não tenha uma resposta para tudo, isso não quer dizer que respostas não existem. Então, a gente precisa ampliar um pouquinho essa perspectiva também. Achei importante falar isso para vocês, porque seguidamente eu recebo perguntas do tipo: ah, você tem um artigo científico que comprove esse ou aquele efeito do óleo X? Às vezes a gente tem esses artigos. Se você pesquisar no PubMed, por exemplo, você vai achar milhares de artigos científicos em relação ao uso dos potenciais terapêuticos dos óleos essenciais. Mas a gente não tem resposta para todos os componentes, todos os mecanismos de ação de todos os óleos. Vamos seguindo. E aí, por outro lado, eu falei dos elementos químicos dos óleos essenciais e até citei alguns para vocês. Porque entender essa química dos óleos essenciais, embora não seja tudo, é bastante coisa. Ajuda a gente na compreensão das propriedades terapêuticas específicas. Então, pode nortear uma prática ou pode facilitar um raciocínio de um protocolo terapêutico, por exemplo. E aí, aprender a reconhecer alguns desses componentes vai trazer uma grande compreensão do potencial terapêutico de cada óleo e de como a gente pode fazer uma utilização clínica, que seria a utilização de um óleo essencial para um foco específico, para a resolução de alguma questão específica, mas a gente não pode esquecer que essa utilização é parte de um todo, senão a gente deixa de integrar as terapêuticas. Bom, vamos lá. E aí, dito tudo isso, a gente não vai entrar em composição química aqui, senão não daria tempo, a gente passaria a noite inteira conversando sobre isso. No módulo de aromaterapia nos ciclos femininos, eu falo mais profundamente sobre cada um dos componentes químicos, a constituição dos óleos essenciais, porque, como eles funcionam, tudo isso vai ficar mais claro no módulo. Mas aqui eu quis trazer essa perspectiva para também te trazer essa luz de que quem quer se aprofundar na aromaterapia em algum momento vai precisar estudar um pouquinho da química dos óleos, mas sem esquecer que química é bastante, mas não é tudo. Bom, e aí por que utilizar os óleos essenciais? Os povos egípcios utilizavam para os cuidados com a pele, os cuidados com os cabelos, não apenas numa perspectiva de estética, mas também de recuperação, de regeneração, de combate a algumas doenças, de fortalecimento do seu sistema como um todo. E aí, por quê, então, que esses óleos essenciais são utilizados dessa forma? Exatamente porque eles têm potenciais diversos. Então, muitas vezes, no mesmo óleo essencial, você vai encontrar potenciais analgésicos, anti-inflamatórios, antiespasmódicos, regeneradores celulares, imunoestimulantes, infecciosos, antissépticos. Um óleo essencial serve para tudo? Pode não servir para tudo, mas ele serve para muita coisa. Dependendo da maneira como você utiliza, fazendo boas sinergias, fazendo colaborações evolutivas com outros aromas, com outros óleos essenciais, você pode ter um amplo alcance das possibilidades terapêuticas. Então, eu trouxe alguns aqui. Por exemplo, os óleos essenciais mais comumente citados como analgésicos e anti-inflamatórios são a lavanda, a camomila, o imortélio, cardamomo, ilang-ilang, cravo-botão, canela-folha, o eucalipto citriodora e o lemongrass. E aí, quando a gente pensa em todos esses óleos essenciais, se você conhece um pouquinho de aromaterapia, você sabe que eles têm aromas completamente diferentes, cada um deles aí, mas a gente tem similaridades na composição química. Então, a lavanda, por exemplo, tem os álcoois, tem ésteres, que tem essa função analgésica anti-inflamatória. A camomila romana também tem alguns ésteres na sua composição que vão produzir esse efeito. O imortélio, o cardamomo, o ilang-ilang, da mesma maneira. O cravo-botão e a canela-folha, eles têm um componente que é, inclusive, muito ressaltado pela sua ação analgésica. O cravo, inclusive, muito presente nos consultórios odontológicos, porque ele tem um forte potencial analgésico. E pode ser muito útil para dores, por exemplo,
na gengiva, assim como dores musculares, como inflamações tendinomusculares, ele pode ser bem interessante para esses casos. Assim como o citriodoro e o lemongrass, que são ricos em aldeídos. E esses aldeídos têm um potencial anti-inflamatório e, por reduzir a inflamação, também, por tabela, diminuem a dor. Já os óleos essenciais mais comumente citados como antiespasmódicos são o anis estrelado, a erva doce, o funcho, manjericão exótico, estragão. Todos eles são ricos num componente que é um metil-éster, chamado de ou metilchavicol ou também chamado de estragol. Esse componente, além da ação antiespasmódica, ou seja, ele age sobre a nossa musculatura, reduzindo os espasmos musculares, também tem uma ação hormonal. Então, eles são muito úteis, por exemplo, para cólicas do período da TPM. A lavanda, o lavandim, que tem, e o petigram, que tem alcoóis, assim como o gerânio, o ilang-ilang, e novamente aqui o cravo e o hortelã-pimenta. Todos eles vão ser muito úteis no caso das cólicas aí do período pré-menstrual. Já os potenciais imunoestimulantes, anti-infecciosos, antissépticos, são principalmente encontrados nos óleos essenciais de tomilho, tomilho timol, tomilho cavacrol, orégano, timol, cavacrol, a canela, as canelas, tanto folha quanto casca, o cravo, botão, cravo folha, palma rosa, gerânio, louro e os eucaliptos. Eles têm os primeiros que eu citei, os tomilhos, os oréganos, as canelas e os cravos, eles têm componentes fenólicos. E essas moléculas fenólicas, elas têm uma forte ação anti-infecciosa, combatem fortemente as bactérias, os fungos, os vírus. Eles são, assim, os matadores gerais. Eles chegam com o pé na porta, limpando o organismo. Porém, essas moléculas fenólicas são extremamente dermoagressivas. Então, são óleos essenciais que devem ser utilizados com muita sabedoria. A pessoa precisa saber realmente muito bem o que ela está fazendo, senão você acaba tendo uma reação adversa bem severa. Então, já tive relatos, por exemplo, de pessoas que passaram a canela direto na pele. É uma sensação de queimação muito forte, dá muita dor, porque ela realmente é muito dermoagressiva. Já os óleos de palma rosa, gerânio, louros, eucaliptos, eles são muito antissépticos, ajudam bastante a combater os micro-organismos, mas eles não são dermoagressivos. Aliás, com exceção da palma rosa, que é sim dermoagressiva, mas os outros não, são utilizados com mais tranquilidade. Muito embora, apesar dos óleos, a maioria deles não terem um forte potencial dermoagressivo, a gente sempre recomenda que se faça uma diluição para passar na pele, por exemplo. Bom, e aí outros potenciais que a gente pode encontrar, como potencial citofilático, regenerador celular, muito útil na recuperação dos tecidos, especialmente com finalidade estética, podem ser utilizados em máscaras faciais, em sérums faciais, que são o líbano, a mirra, a rosa, o sândalo, gerânio, lavanda, mas não apenas isso, é claro, né? Esse é um aspecto dos potenciais terapêuticos de cada um desses óleos essenciais. Eles têm muitos outros, podem ser utilizados de diversas formas diferentes. Então, a gente não teria tempo de abordar profundamente cada um desses potenciais, mas eu trouxe aqui para vocês principalmente os potenciais antimicrobianos. Então, potencial antifúngico, que já é bem documentado. Esses potenciais de combate a fungos e bactérias, principalmente, eles são estudados há muito tempo. Então, desde o início do desenvolvimento da aromaterapia contemporânea, vocês viram que já existia um estudo nesse sentido, de combater um micro-organismo. E esse estudo foi se desenvolvendo principalmente na França, mas também em outros países, e especialmente no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom do estudo dos óleos essenciais nesse sentido de combate dos micro-organismos. Então, a gente já tem um material assim bem documentado em relação a esses potenciais. E aí, os óleos essenciais têm um excelente potencial antifúngico. Eles combatem os fungos porque eles alteram a membrana do fungo, eles fazem uma perturbação
da membrana do fungo e se inserem entre as proteínas de membrana. Isso vai dificultar a aderência dos fungos na nossa mucosa, na oral, na mucosa vaginal, por exemplo. Então, principalmente eu ressaltei aqui o uso em relação ao combate da cândida, porque a maior parte das vulvovaginites é causada pela Candida albicans, esse fungo que está na nossa flora, na nossa microbiota vaginal, comumente, mas que ele pode se desenvolver e se tornar patogênico se a gente tiver algumas alterações. Então, a Cândida é bem sensível a alguns óleos essenciais, isso já está bem documentado, e ela é, inclusive, mais sensível aos óleos essenciais do que aos medicamentos azóis que são comumente utilizados, fluconazol, miconazol e outros azóis que são, clotrimazol, outros azóis que são utilizados comumente para se combater a cândida, não só albicans, mas as cândidas não albicans também. Então, além disso, o óleo essencial também afeta principalmente a parede celular e essa membrana da levedura, que foi o que eu acabei de explicar, fazendo uma perturbação da membrana do fungo e dificultando a sua aderência à nossa mucosa. Também existem bastante estudos relacionando o uso antiviral dos óleos essenciais, principalmente nesses tempos que a gente tem vivido, as pessoas têm procurado bastante por esse potencial. A gente não tem tanta pesquisa assim, mas tem algumas que são bem promissoras e que elas nos falam que os óleos essenciais, na verdade, eles têm o potencial de se fixar no envelope viral, que é feito de proteína. Então, eles intercalam as proteínas virais e acabam destruindo esse envelope viral. Com isso, eles expõem o vírus ao nosso sistema imune, que rapidamente fagocita esse material genético. Na verdade, o vírus é um material genético que está ali procurando se introduzir na célula para conseguir se replicar. Então, quando o envelope viral é destruído, ele fica exposto, o nosso sistema imune consegue, então, combater mais rapidamente, de forma mais efetiva, o vírus. E aí, as principais moléculas que têm essa ação são as moléculas fenólicas. Vocês vão me ver citando elas tanto para vírus quanto para fungos e bactérias, porque realmente elas são as mais potentes, principalmente óleos essenciais que são ricos em carvacrol, timol e eugenol, que são os que eu citei agora há pouco. Então, cravo, canela, tomilho, orégano, ajoã, todos esses são ricos nesses componentes. Lembrem que são componentes extremamente dermoagressivos. Também existe uma outra classe de componentes químicos que estão presentes nos óleos essenciais que são igualmente potentes, igualmente eficientes no combate aos vírus, mas eles são menos agressivos à nossa pele, que são os álcoois terpênicos. Então, óleos essenciais ricos em citronelol, geraniol, linalol, mentol, terpineol, tuionol, são muito potentes. Eu poderia citar como alguns desses exemplos aí, palma rosa, o tea tree, a própria lavanda, as mentas e o óleo de tuia. E os ésteres, principalmente, aliás, os éteres, desculpa, ésteres são outra classe. Então, os éteres, principalmente aqueles ricos em metilchavicol, que eu acabei de citar também, anis estrelado, funcho, erva doce, todos eles têm um potencial antiviral bem interessante. Além disso, temos o potencial antibacteriano. Então, os óleos essenciais também, comprovadamente, já se sabe, né, comprovadamente, que eles combatem algumas bactérias, inclusive bactérias resistentes, principalmente aquelas superbactérias que circulam em ambientes hospitalares, KPC, Staphylococcus resistente. Os óleos essenciais podem ser uma saída para o combate a essas bactérias. Então, como é que funciona? A gente já viu ali no aromatograma que eles têm realmente um halo de inibição bem significativo para o Staphylococcus e tem vários outros estudos também, mostrando com outros tipos de bactérias. E o que acontece? Basicamente, o mecanismo é o mesmo. O óleo essencial vai lesar a parede a parede celular da bactéria e com isso vai provocar a apoptose, vai provocar uma lise, na verdade, a destruição da bactéria, e aí o nosso sistema imune vai lá e recolhe aqueles restos.
Então, vai diminuir fatores inflamatórios, diminui o potencial de infecção das bactérias e, com isso, vai facilitar muito a recuperação de infecções. E aí, os principais óleos essenciais que combatem as bactérias são também os fenóis, e tem um estudo bem legal com o óleo essencial de canela, onde ele foi capaz de combater tanto bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas. Isso aí representa uma esperança para a gente que está vivendo um momento de quase falência do uso de alguns antibióticos. Então, o nível de resistência bacteriana está cada vez mais alto. Muitas pessoas desenvolvem essa resistência e estima-se, existem algumas perspectivas aí não muito animadoras para os antibióticos, né? Estima-se que no máximo em 30 anos a gente não vai ter mais efetividade dos antibióticos que são comumente utilizados hoje. Por que isso acontece? Porque a gente acaba ingerindo antibiótico em durante a cadeia de produção dos alimentos, muitas vezes os antibióticos são utilizados para os animais, para os gados, para as aves, e aí circula então um leite que já está impregnado de antibióticos, as carnes que estão impregnadas de antibióticos, e isso a gente vai absorvendo e vai criando também mecanismos de resistência. Então, cada vez mais as superbactérias estão se proliferando. E os óleos essenciais poderiam representar uma saída eficiente, justamente porque eles têm uma composição muito complexa. Eles são, com as suas centenas de componentes químicos, eles são muito mais dificilmente combatidos pelas bactérias. Então, a bactéria não consegue fazer um mecanismo de resistência tão eficiente ao ponto de combater centenas de componentes de uma vez só. E ainda tem uma questão interessante em relação aos óleos essenciais, é que a cada plantio, de uma colheita para outra, você tem uma determinada característica do óleo essencial. Você pode ter uma mesma planta. Vamos pegar o tea tree, por exemplo, ou melaleuca, que é muito conhecido pelos seus potenciais bactericidas. Você pode ter a mesma plantação de melaleuca, mas uma colheita no ano 2020 vai ser diferente da colheita 2021, porque existiram fatores variáveis ali, de qualidade do solo, de exposição ao sol, de chuva, e tudo isso vai influenciar a produção de componentes aromáticos presentes naquela planta. Então, por mais que a gente tenha uma composição próxima de um óleo essencial de um ano para o outro, mas ele tem pequenas variações que, no final das contas, acabam importando no combate a esses micro-organismos e na interação com o nosso próprio organismo também. Então, é uma complexidade que é linda de ver, a natureza é muito sábia e a gente pode ter, então, grandes aliados nesses óleos essenciais. E aí, vamos entrar aqui, a gente vai acabar estourando um pouquinho se a gente não correr aqui. Eu quero deixar um tempo para conversar com vocês e esclarecer dúvidas também. Mas vamos entrar, então, no tema das vulvovaginites. Quando a gente fala de vulvovaginites e das vaginoses também, a primeira coisa que vem à mente? Qual é, assim, aquela infecção que mais comum, a que é mais falada? Candidíase, com certeza, de longe. Porque 3 a cada 4 mulheres vai ter, em algum momento da vida, essa famigerada candidíase. A Cândida albicans, ela está presente na nossa microbiota. Acontece que ela está na forma de levedura, que é uma forma inativa, é uma forma não patogênica. Só que quando a gente tem um desequilíbrio do pH vaginal, quando ele se torna mais ácido, aí o fungo encontra as condições ideais para se desenvolver. Mas só o pH adianta? Não. Existe uma alteração de pH, de temperatura, existe uma alteração de glicose no sangue, então o nível de açúcar no sangue está muito alto, existe uma alteração da nossa imunidade, existe alteração também da nossa microbiota intestinal, que vai favorecer esse desenvolvimento da cândida na microbiota vaginal. Existem fatores de hábitos diários, como a higienização incorreta, ou tá lavando demais, ou tá passando produtos demais na vulva e na vagina, ou tá lavando de repente de uma forma que não é muito legal,
de repente está trazendo conteúdo fecal para o ambiente da vulva, vagina. Então, tudo isso precisa ser considerado, além, é claro, de algumas doenças crônicas, como o diabetes, principalmente, que vai sim provocar alterações no nosso pH, no desenvolvimento dos micro-organismos, assim como alterações hormonais nos níveis de estrogênio, progesterona e cortisol, que também vai afetar o nosso sistema imune, vai afetar o desenvolvimento da nossa microbiota por tabela. Bom, e aí, 75% das mulheres vai ter em algum momento da vida a candidíase. Quase que metade delas vão desenvolver o que a gente chama de candidíase recorrente, que é aqueles 4 episódios ou mais durante um ano. E aí, 5% das, aliás, desculpa, 50 não, 5% das mulheres vai desenvolver esses episódios recorrentes. 50% das mulheres vai ter mais de um episódio ao ano. E o uso extensivo dos antifúngicos só vai piorar essa situação. Então, o que a maioria das mulheres faz? A maioria das mulheres, quando tem algum desconforto, quando acha que pode estar com alguma infecção, seja fúngica, seja bacteriana, já corre e compra aquela pomadinha, né? Famosa pomadinha. E já utiliza aquele creme vaginal ali por alguns dias, às vezes nem vai ao médico, nem passa por uma avaliação, e aí de tanto utilizar esses cremes vaginais, na verdade, acaba que o fungo acaba desenvolvendo uma resistência. E, naturalmente, também, algumas mulheres têm uma predisposição maior a desenvolver essa resistência, principalmente porque a gente precisa olhar para esse terreno, como é que está o terreno. Né? O fungo, a bactéria ou qualquer outro micro-organismo só se desenvolve se ele encontrar um terreno propício, que é justamente a alteração do pH, do açúcar, da imunidade, tudo isso junto vai favorecer o desenvolvimento das candidíases recorrentes. E aí, por outro lado, a gente tem já alguns estudos associando o uso dos óleos essenciais com o uso dos cremes vaginais comumente receitados pelos médicos. E o que se encontra é que existe um melhor funcionamento, existe uma maior taxa de cura quando os tratamentos são associados. Outros estudos fazem só a utilização do óleo essencial de diversas formas e também apenas a utilização do óleo essencial acaba sendo mais efetiva do que a utilização apenas do creme vaginal. Então, a gente tem realmente uma perspectiva animadora aí para cuidar da nossa saúde íntima. Mas a gente precisa lembrar que nem tudo é o corpo físico. O bichinho é uma parte, o terreno é uma parte, e esse terreno vai ser modulado também pelas nossas emoções. E aí, que emoções poderiam estar por trás dos episódios de candidíase, especialmente da candidíase recorrente? A gente encontra algumas situações que emocionalmente produzem uma alteração do organismo feminino. Então, situações de traumas, de bloqueios em relação à mulher em relação a ela mesma, bloqueios de relacionamentos, abusos, dificuldade de se permitir sentir prazer, questões mal resolvidas em relação ao relacionamento amoroso ou outros tipos de relacionamentos em que a pessoa não se sinta valorizada, as crenças de não merecimento, tudo isso pode estar relacionado não apenas a candidíase, mas a episódios recorrentes de adoecimento. E aí é muito interessante quando a gente olha para esses ressentimentos, quando a gente olha para essas questões emocionais, elas podem ser elaboradas dentro do processo terapêutico, porque isso vai trazer muita clareza para a mulher em relação a como ela está se cuidando, como ela está se posicionando dentro da sua família, dentro do seu trabalho, na sua relação consigo mesma, o que ela está fazendo por ela, o que pode melhorar, né, desse posicionamento em relação ao seu autocuidado. Esse despertar é muito importante, ele vai ser fundamental para as decisões que vão ser tomadas a partir daí. Então, não adianta passar o óleo essencial na calcinha, como a gente vê muito aí pela internet. Pinga óleo X na calcinha que vai resolver. Pode até combater o fungo, mas se a raiz do problema estiver ali, ela vai retornar. Seja porque a mulher não está valorizando o suficiente o seu momento de autocuidado, ela está comendo de qualquer jeito. Isso vai afetar a glicose dela, vai afetar a imunidade
isso vai propiciar que aquele fungo se desenvolva, seja porque ela não está olhando aqueles primeiros sinais, ela não está se observando, e aí com isso acaba que o que seria o início de uma infecção acaba realmente complicando, depois fica mais difícil de tratar. E com isso eu não estou dizendo aqui que é culpa da mulher se ela desenvolve a candidíase, eu só estou dizendo que fatores emocionais podem ser o pano de fundo para esse desenvolvimento. Exatamente porque em algum momento ali está faltando a oportunidade de se conectar consigo mesma, de se olhar, de compreender os sinais do seu corpo. E é exatamente isso que a ginecologia natural propõe. Então, só vai fazer sentido utilizar o olhinho X, fazer um olhinho para passar na vulva, fazer o banho de assento, fazer inúmeras terapêuticas, se houver um comprometimento sincero com a sua cura profunda. Tudo isso está caminhando junto. E o apoio terapêutico nesse sentido é bem importante. Ele pode ser, em algum momento, ele pode ser deixado de lado, a mulher pode fazer esse percurso sozinha, com certeza, isso é parte da autonomia total. Mas ter o auxílio de uma terapeuta, de um terapeuta, pode ser um momento assim de virada de chave, pode ser um facilitador desse processo de tomada de consciência em relação ao autocuidado. Bom, e aí eu trouxe aqui uma possibilidade que a gente também vê muito, é muito comum, né, de ser utilizados os óvulos de babosa. Por que será? Exatamente porque a aloe vera, que é a babosa, ela também tem potenciais regeneradores, anti-inflamatórios, que vão ajudar a diminuir aquela reação causada pelo fungo. Então, vai melhorar a qualidade dessa mucosa, diminui a inflamação da mucosa, facilita a sua regeneração, porque o fungo causa microfissuras na mucosa. É isso que arde tanto, que coça tanto, e acaba piorando o quadro infeccioso, né? Então, se a gente ajuda a regenerar essa mucosa, já vai facilitar bastante. O óleo de coco também vai ajudar a equilibrar o pH. É um antisséptico que vai de forma suave também ajudar a combater a própria proliferação do fungo. E aí entra o óleo resina de copaíba, que é também chamado de copaíba bálsamo, que tem uma parte de componentes resinoides e tem cerca de 50 a 60% de componente aromático dentro do óleo resina. Então, ele tem uma ação bem potente, anti-inflamatória, bactericida, fungicida, regeneradora de tecidos, analgésica. Então, esses potenciais todos da copaíba vão ser muito úteis também na redução dessa inflamação e na regeneração da mucosa e no combate ao fungo, assim como o óleo essencial de gerânio, que tem os potenciais antifúngicos devido à presença principalmente do geraniol, e aí vai ajudar a combater ali a proliferação do micro-organismo. E a seiva resinosa do sangue de dragão entra aí nessa composição também, reduzindo fatores inflamatórios e facilitando a regeneração da mucosa. A resina de sangue de dragão ela é muito rica num alcaloide chamado taspina. Ele vai facilitar a regeneração de tecidos porque ele faz um estímulo químico dos fibroblastos. Então, ele recompõe o tecido, a trama das nossas, tanto da nossa pele quanto das nossas mucosas. E aí, todos esses componentes juntos, a gente utiliza na forma de óvulo vaginal e pode ser muito útil para a recuperação de um quadro de candidíase. Bom, e aí existem outros cuidados que podem ser úteis também, para a gente evitar que essa cândida se repita ou evitar que se prolongue essa infecção. Então, desde o mais básico, que seria o quê? Evitar a umidade excessiva. O fungo só se desenvolveu em demasia porque ele já estava lá, estava quietinho, ninguém mexia com ele, ele não mexia com ninguém. Mas ele começou a se desenvolver porque houve uma mudança de pH, uma alteração da umidade e condições favoráveis ali naquele meio para que isso acontecesse. Então, retirando a umidade, a gente já vai dificultar muito a vida desse fungo aí, ele já vai reduzir bastante. E aí, como é que a gente faz isso? Evitando calcinha úmida, biquíni molhado, evitando de secar as nossas peças íntimas em ambientes abafados também, como banheiro. Você pode colocar para secar num ambiente aberto, arejado, que pegue sol de preferência, já vai facilitar bastante.
Sempre que possível, não use absorventes diários, evite esses absorventes diários, durma sem calcinha, use calcinha de algodão, tudo isso que é tão falado, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo de colocar em prática. E aí a cândida acaba se manifestando novamente. E aí, como eu falei anteriormente, a cândida também aproveita a nossa imunidade mais baixa para conseguir se proliferar. Então não custa nada dar uma forcinha a mais para o nosso sistema imune, utilizando alimentos que são alcalinizantes ou alimentos que vão favorecer o melhor funcionamento do sistema imune, como suco de limão, né, água com limão, uso de própolis, uso de probióticos que vão ajudar a recuperar a microbiota intestinal e podem favorecer também a recuperação da microbiota vaginal, kombucha, kefir, iogurte natural, todos eles são potencialmente alcalinizantes também. A gente só precisa cuidar com duas coisas. Primeiro, kombucha e kefir comumente são feitos em casa. Existe troca também, muita doação. E aí isso faz com que esses produtos, né, o produto final, kombucha ou kefir, eles também são potencialmente muito contaminados. E aí precisa ter um cuidado no manejo deles, no manejo diário. E o outro cuidado que a gente precisa ter em relação a iogurte natural é se é iogurte de verdade, porque existe um monte de iogurte aí à venda nos supermercados e que quando a gente vai olhar tá cheio de açúcar, tá cheio de conservantes, e aí também não é muito interessante para o nosso organismo. Então, seria esse cuidado aí com os probióticos que sejam de fato os mais saudáveis possível. Bom, o cuidado com as calcinhas é super importante, porque algumas formas fúngicas, né, algumas leveduras do fungo, elas vão ficar armazenadas ali no tecido, na fibra das calcinhas. E elas podem, em contato com a umidade novamente, acabar se proliferando. Então, é bem interessante você cuidar das suas calcinhas fazendo, de vez em quando, pelo menos, fazendo uma lavagem com água e sabão e deixando de molho no vinagre ou deixando de molho no bicarbonato, né? Seria mais interessante ainda para o fungo, para a cândida, seria melhor o bicarbonato, porque alcaliniza essa água e aí impede que o fungo se propague. E eu sempre gosto de acrescentar também nessa água do molho umas gotinhas de óleo essencial. Qual óleo essencial? Qualquer um daqueles que eu citei anteriormente, mas eu sempre recomendo o óleo essencial de lemongrass, capim-limão, porque ele tem uma excelente ação antifúngica e ele tem uma ótima relação custo-benefício. É um óleo essencial barato, ele pode ser mais acessível para você utilizar com frequência, então não vai pesar no bolso e vai facilitar que você cuide aí das suas roupas íntimas. Bom, e a gente precisa lembrar desses fatores emocionais também, que caminham todos juntos. Então, sempre olhe para o seu estado emocional, sempre procure compreender o que está acontecendo, quais são os gatilhos ali para o desenvolvimento das infecções. Às vezes, quando você começa num processo terapêutico a refletir de forma consciente sobre isso, você consegue entender o que está sendo gatilho para sua imunidade cair, para aumentar o seu estresse, e aí você acaba desenvolvendo sempre num período do mês ou sempre num período do ano aqueles episódios de candidíase. E aí, quando você entende o gatilho, fica mais fácil de desarmar. E aí você consegue, então, lidar melhor com o seu organismo. Com todos esses apoios e com a compreensão das suas emoções, vai ficar mais interessante. Bom, o óleo de coco também já falei, pode ser bem útil nessas situações, e claro, o uso de alguns óleos essenciais. Aí eu vou só ressaltar aqui, isso aqui é um ponto de alerta, viu, gente? Por favor, prestem atenção aqui. A gente vai encontrar nos estudos científicos a alta efetividade do óleo essencial de canela, tanto para bactérias quanto para fungos, e para vírus também, porque ele realmente combate tudo. Ele tem aquelas moléculas fenólicas que eu falei para vocês, que são extremamente eficientes. Acontece que, e além dos cinamaldeídos também, que estão presentes principalmente na canela casca. Então, o que acontece? Esses óleos essenciais não podem ser utilizados de forma alguma diretamente na mucosa, não podem, porque senão você vai ter uma reação adversa muito pior.
Então, vai arder, vai queimar, vai causar muito desconforto, pode causar uma reação muito severa. Então, eu deixo aqui como alerta, porque de repente você está pesquisando lá, foi atrás dos artigos, você vai ver, puxa, legal, canela funciona. Pois é, funciona, mas não desse jeito que você está pensando. Nada de pingar canela na calcinha, por favor. Nada de pingar óleo essencial nenhum na calcinha, mas principalmente canela. Tenha muita atenção, porque ele é extremamente dermoagressivo. Existem formas de se beneficiar dos óleos essenciais que são dermoagressivos? Com certeza, tá? Mas não nunca diretamente sobre a pele ou mucosas. Bom, a gente tem também muitos estudos que trazem o óleo essencial de lemongrass. Ele vai ser encontrado com os nomes científicos Cymbopogon citratus ou Cymbopogon flexuosus. Eles são menos agressivos, mas ainda assim eles têm aldeídos, que são os citrais, o geranial, o neral, que promovem uma certa sensibilização de tecidos, então tanto da pele quanto da mucosa. Precisa cuidar com ele, mas é um óleo que pode ser tranquilamente utilizado, por exemplo, na lavagem das peças íntimas, não vai te causar problema, porque essa calcinha depois vai ficar secando num ambiente arejado, esse óleo essencial vai se dissipar, ele vai volatilizar e não vai dar problema nenhum, certo? Quando utilizados em pele e mucosas, esses óleos essenciais, principalmente que têm os citrais, eles devem ser sempre diluídos. Aliás, qualquer um deles, é regra básica, tá? Mas especialmente os que têm aldeídos, eles devem ser diluídos. Então, o lemongrass não foge à regra. Ele deve sim ser diluído para ser utilizado num caso de vulvovaginite, ou num caso até de herpes labial ou genital, que pode acontecer também. E aí eu sempre indico para essa lavagem exatamente porque ele é acessível, então você pode utilizar para lavar suas calcinhas, biquínis, cuecas e afins. Palma rosa é um óleo essencial muito interessante. Ele também, além do combate aos fungos, ele tem um estímulo ao nosso sistema imune, vai facilitar que o nosso sistema imune reaja a esses micro-organismos. Excelente potencial anti-infeccioso também, muito citado nos estudos, tem uma ação bem efetiva em relação ao combate à cândida. O Titri, então, nem se fala. É um dos mais antigos, ele já vem sendo estudado há algumas décadas, está bem documentado o uso do Titri, mas, por favor, não vai pingar na calcinha, não. Existem formas de você elaborar óleos enriquecidos com o óleo essencial de Titri, géis, que podem ser, ou mesmo os óvulos vaginais, que podem ser bem mais úteis nesse sentido. Além de antifúngico, bactericida, fungicida, parasiticida, ele também é um imunomodulador, então bem eficiente no combate às infecções em geral e nas vulvovaginites especificamente. E aí, dito tudo isso, né, a gente viu rapidamente esses óleos essenciais, porque eles são úteis para combater o fungo, mas eles vão ser úteis para combater também os protozoários, as bactérias que podem vir a causar as vaginoses. Então, vamos pensar o que acontece na vaginite e na vaginose. Então, a vulvovaginite é um processo inflamatório, infeccioso, tanto da vulva quanto da vagina. Pode ser só vulvite, que é o processo inflamatório infeccioso que está acontecendo aí na vulva. Pode ser só vaginite, que é quando acontece dentro do canal vaginal. E a vaginose é um processo infeccioso, a maioria das vaginoses, que pode não ser também, mas a princípio ela é um processo infeccioso, mas não tem processo inflamatório junto. Isso significa o que na prática? Vai significar que essa mucosa ela vai estar menos avermelhada, ela vai estar corada na cor normal de mucosa, mas ela não vai estar inflamada, vai ter menos coceira, apesar de que pode acontecer em algum momento essa coceira. E a própria secreção vaginal, ela tem uma característica um pouquinho diferente. Então, enquanto a secreção da candidíase, ela é mais grumosa, ela parece um leite coalhado, as secreções de vaginoses, elas são mais fluidas, mas elas têm uma característica que elas podem ser mais acinzentadas ou mais esverdeadas e elas têm um forte odor, um cheiro de peixe, né? Então se fala muito no cheiro de peixe estragado, principalmente depois do coito, depois de uma relação sexual ou no período menstrual,
por reagir ou com o esperma, ou com mucosa vaginal, ou com o fluido vaginal, ou com o sangue menstrual, aí se produz aminas e esse cheirão de peixe podre, ele fica muito mais forte. Então, a mulher geralmente se sente extremamente constrangida, porque ela sabe que está exalando um odor diferente, ela fica constrangida porque as pessoas em volta percebem, e ao mesmo tempo, muitas vezes, pelo constrangimento, essas mulheres deixam de buscar a assistência. Então, se você é terapeuta, se você é profissional de saúde, procure orientar essa mulher que está passando por isso a buscar um atendimento, porque as vaginoses, a princípio, podem ser facilmente tratadas, mas quando complicam, elas podem vir a produzir uma doença inflamatória pélvica, por exemplo, ou no caso da gestante, elas podem produzir um trabalho de parto prematuro, ou podem, inclusive, produzir alterações fetais, então pode complicar bastante esse quadro. Bom, e a infecção em si acontece por quê? Ela acontece por alteração de pH, no caso da cândida é porque o pH estava ácido, e aqui no caso das vaginoses é porque o pH está mais alcalino. Então, o que acontece na nossa microbiota vaginal? A gente tem lá os micro-organismos que defendem o nosso ambiente, que são os lactobacilos. Esses lactobacilos, eles atuam degradando as moléculas de glicogênio que estão circulantes, e com isso eles vão produzir o ácido lático. É o que vai deixar a nossa mucosa vaginal mais ácida, porque ela normalmente ela está em torno de 3,8, 4, 4,2. Então, quando está abaixo disso, está ácida demais, fica favorável para o fungo. Quando está acima de 4,5, ela está muito alcalina e está favorável para o desenvolvimento de bactérias. Então, esse desequilíbrio é danoso das duas formas. Exatamente porque quando cai, alcaliniza o pH, aí se desenvolvem as bactérias que são patogênicas, são as bactérias anaeróbicas, e aí elas tomam conta do lugar e realmente pode ser um pouco mais trabalhoso de cuidar dessa infecção. Questões também como os hábitos de vida, lavar demais, passar sabão, passar perfume, usar absorvente que é cheio de produto químico, pode alterar o pH. Lavar a vulva no sentido do ânus para a vulva pode trazer conteúdo fecal, pode gerar uma infecção também. Fazer sexo desprotegido, você pode ter uma troca ali de micro-organismos que favoreça o desequilíbrio do pH e, inclusive, que favoreça o desenvolvimento das ISTs, né, principalmente. E questões emocionais não deixam nunca de estar associadas também. Então, a gente pode pensar em questões de autoestima, das emoções que estão muito turbulentas, estão precisando ser olhadas naquele momento. Pode ser uma dificuldade de relacionamento, pode ser uma dificuldade de se posicionar em relação ao ambiente de trabalho, ao ambiente familiar, pode ter a ver com medos, com traumas. Isso, só quem vai dizer para você é a sua interagente. Ou se é você que está passando por essa situação, no seu processo de autoanálise ou buscando um processo terapêutico, você vai conseguir compreender melhor essas questões. Não dá para dizer que é igual para todo mundo. Isso seria reduzir, anular a individualidade de cada ser. Mas muitos desses aspectos são pano de fundo para essas infecções. Bom, as mais comuns são a tricomoníase, que é causada por um protozoário, que é a tricomonas, essa figurinha bonitinha aqui, que causa bastante problema. Ela é considerada uma IST, então a tricomoníase é considerada IST e ela favorece outras ISTs, ela acaba abrindo as portas através das microlesões que são formadas na mucosa vaginal, acaba facilitando o contágio de gonorreia, sífilis, clamídia. Então, é bem importante que seja olhado desde o início. E outras possibilidades de vaginoses, que são as bacterianas, aquelas que se desenvolvem por bactéria, principalmente pela Gardnerella vaginalis, mas não apenas por ela, existem outras bactérias também. Então, a Gardnerella também está na nossa microbiota. Se a microbiota estiver em equilíbrio com os lactobacilos, que são nossos agentes de defesa ali, junto com o nosso sistema imunológico, muito provavelmente essa bactéria não vai se desenvolver em demasia. Mas se ela encontra esse ambiente alcalino demais, uma queda da imunidade,
e algumas outras questões, aí realmente ela vai se desenvolver forte. Então, 50% das mulheres que têm um episódio de vaginose bacteriana vai ter uma recorrência desses episódios, 3 ou mais episódios por ano. E 30% delas vai ter uma recorrência do episódio em menos de 3 meses. Então, tratou um episódio, em menos de 3 meses ele vai voltar. Por que que volta? Volta pelos mesmos motivos que originaram o primeiro episódio. Então, não adianta cuidar só dos sintomas, você tem que ver o que está acontecendo nesse terreno. Exatamente, cuidar para o seu organismo ficar mais equilibrado, para que você tenha um equilíbrio do pH, cuidar com questão de calcinhas, biquínis úmidos, porque o aumento de temperatura e umidade vai favorecer o desenvolvimento da bactéria também. Fatores de estresse, baixa imunidade. Na gestação, a gestante fica mais vulnerável porque ela tem uma alteração hormonal, ela tem uma alteração de pH e de umidade, então tá tudo favorável ali para o bichinho se desenvolver. O uso do DIU pode ser um dos fatores que desencadeia as vaginoses de repetição, assim como uma infecção mal cuidada, ou aquela infecção que não foi tratada até o final, e aí ocorre uma persistência desses micro-organismos ali, ficam ainda algumas bactérias que acabam se desenvolvendo se a sua microbiota vaginal não tiver os lactobacilos. Então, existem, inclusive, probióticos que são específicos para combate a fungos vaginais e a bactérias vaginais. Pode acontecer também dessa bactéria fazer um biofilme que fica aderido ao epitélio vaginal, aí você trata, parece que sumiu, daqui a pouquinho volta de novo. Assim como pode acontecer resistência aos medicamentos que são comumente utilizados. Então, olha só, a gente já está pertinho de fechar e eu não queria deixar vocês com essas informações sem ter uma perspectiva de tratamento natural, de cuidados naturais que podem ser utilizados para esses quadros. Então, o que pode resolver de uma forma fácil, assim, de uma forma acessível? Fácil não é, tá? Porque requer esforço, dedicação, comprometimento de você fazer de forma disciplinada. Não adianta fazer uma vez perdida e dizer, ai, não funcionou. Não funcionou porque é um tratamento e precisa ser levado com a mesma disciplina de qualquer tratamento. Então, pode ajudar bastante fazer os banhos de assento com chá de aroeira. Existem estudos bem legais mostrando o potencial bactericida da aroeira e fungicida também. Então, tanto para cândida quanto para esses quadros de vaginoses, ela pode ajudar bastante. Ou ainda, o banho de assento com chá de camomila e orégano. Precisa usar óleo essencial? Não. Você precisa fazer o chá da casca de aroeira ou fazer o chá de camomila e orégano, tá? Use o uso via oral de cápsulas de alho, ou se você não tem muita restrição com aquele sabor do alho, pode fazer o uso do dente de alho cortadinho, então 2, 3 dentinhos de alho cortados. É lógico que na cápsula de alho vai ter um óleo de alho concentrado ali num componente chamado alicina. Ele se forma quando essas moléculas da aliina entram em contato com o oxigênio. Aí ele acaba formando a alicina, que é um componente altamente bactericida, e ajuda bastante o nosso organismo. Então, existe um estudo que eu coloquei a referência dele aqui para vocês, quiserem consultar depois. Ele mostrou 70% de eficácia com o uso do medicamento padrão e a ingestão das cápsulas de alho durante 7 dias. Outra forma legal de fazer esse cuidado não farmacológico seria a utilização do gel de aroeira. Esse estudo que eu coloquei aqui, a referência, mostrou uma efetividade de 83%. 83% das mulheres que utilizaram gel de aroeira durante 10 dias conseguiu uma cura do quadro de vaginose bacteriana. Então, são ações efetivas e que são de fácil acesso. Outra possibilidade que a gente tem é a utilização do banho de assento. Então, lembra que no caso da vaginose existe uma elevação do pH. Esse pH está muito alcalino. E aí, o que a gente vai fazer? Um banho de assento com vinagre e suco de limão.
que vão ajudar a reduzir esse pH, vão tornar ele mais ácido, trazendo ele novamente para o equilíbrio. Então, nesse banho de assento, eu proponho o uso do vinagre de maçã, um bom vinagre, tá? Vinagre de verdade. E do suco de limão, um suco de limão espremido, meia colherzinha de sopa, com uma colher de sopa do vinagre, e aí você coloca uma gotinha de lavanda, uma de titri e uma de palma rosa. Vai colocar a gota do óleo essencial direto no banho de assento? Nem pensar, porque óleo não mistura com água. Essa gotinha de óleo essencial vai ficar sobrenadante ali, e aí quando você, ou quando a mulher que você está acompanhando, que está fazendo essa recomendação terapêutica, for fazer o banho, for sentar, essa gotinha do óleo essencial pode entrar em contato direto com a mucosa, isso não é legal. Então, o que a gente vai fazer para diluir essas 3 gotinhas de óleo essencial na água do banho de assento? Você vai pegar uma colherzinha menor que tiver, aquela colherzinha menor de café, você coloca uma gotinha de um sabonete líquido glicerinado neutro, e aí dilui as gotinhas de óleo essencial e aí então você dispersa nessa água, tá? Então são dicas de autocuidado, são orientações de autocuidado. O ideal, se você for passar esse tratamento, é que você se aprofunde no estudo dessas práticas, tanto da utilização das plantas medicinais, quanto da utilização dos óleos essenciais, para você ter coerência com a sua prática, para você ter uma prática bem embasada daquilo que você está passando para uma outra pessoa utilizar. E se for o seu autocuidado, faça com bastante consciência, procure seguir as orientações, procure um terapeuta ou um profissional de saúde que possa auxiliar você se você tiver dúvidas. E aí, para a gente fechar essa questão, vou deixar alguns pontos bem importantes aqui. É preciso que fique bem claro quando a gente está praticando a ginecologia natural, seja para o autocuidado, seja como profissionais fazendo essas recomendações para outras mulheres. É que, gente, 50% dos diagnósticos que são feitos nos consultórios médicos ou consultórios de enfermagem, 50% desses diagnósticos clínicos não está certo. Então, aquele profissional que está lá todos os dias fazendo não sei quantos preventivos, dezenas de preventivos, se for na rede pública, por exemplo, ele está vendo várias características de mucosas, de secreções, de odores, de histórias clínicas, e ainda assim, esses profissionais que se prepararam tanto, que estudaram tanto, que têm tanta prática, eles erram na metade dos casos, porque nem sempre aquela aparência é determinante para você definir qual é o micro-organismo que está ali. Então, por mais experiência que tenha, o profissional pode errar também. Existem critérios de definição das vaginoses, mas muitas vezes eles nem estão acessíveis ali no consultório na hora. Se tiverem acessíveis, o profissional tem um recurso muito valioso para ver se tem aminas, para ver quanto de células de defesa tem no esfregaço, mas a olho, só a olho ali fica muito difícil de acertar todas as vezes. Então, 50% dos diagnósticos são errados. Agora eu pergunto a você, né, como é que a gente vai desenvolver essa prática de autoobservação e acertar sempre? Não espere acertar sempre. Você pode esperar desenvolver o seu autoconhecimento e dizer, ops, tem alguma coisa aqui que não está legal. Tem algum bichinho aqui que está se desenvolvendo. Mas nem sempre você vai conseguir definir o que é, que bichinho é, como é que vai tratar de uma forma tão assertiva, tá? Então, observação e autoconhecimento são fundamentais, mas não se cobre autodiagnóstico, porque isso pode não ser a melhor saída. Os óleos essenciais também não fazem milagre. Apesar de eu falar de todos esses potenciais maravilhosos que eles têm, eles não vão funcionar exatamente igual um medicamento de farmácia, até porque nem medicamento de farmácia faz milagre. A gente já viu que muitas vezes o óleo essencial pode ser mais efetivo do que os medicamentos, mas ele pode também não ser efetivo para alguns casos, porque ele sozinho não faz o tratamento completo. Os óleos essenciais são parte de um tratamento complementar, integrativo, que envolve mudança de atitudes, envolve mudança de alimentação,
mudança dos hábitos diários, envolve o aumento da qualidade de vida. Então, tudo isso exige o quê? Comprometimento daquela interagente ou de você mesma para promover todas essas mudanças e melhorar o seu estado de saúde, de forma que os óleos essenciais vão te apoiar em todo esse processo. Bom, também é muito fundamental conhecer os óleos essenciais que você está usando, que você está passando, enfim. Né? Então, a gente vê cada vez mais os protocolos divulgados na internet, orientações de uso interno, orientações que são muito perigosas de ser feitas fora de um contexto, sem o fornecimento de todas as informações para que a pessoa possa seguir uma utilização realmente segura. Então, é importante a gente saber que óleo essencial não é só uma gotinha, não é só um cheirinho. Ele é potente, mas ele deve ser utilizado com muita sabedoria. E isso requer dedicação, isso requer estudo, requer conhecimento. E, por fim, é muito importante conhecer bem a sua interagente, se você é um profissional, ou conhecer bem a si mesma, fazer o seu autoestudo, sua autoanálise, para que você possa entender os seus processos, entender os seus gatilhos, entender o seu terreno, porque sempre a escolha dos óleos essenciais vai ser individualizada também. Não adianta dizer que é o titri, para todo mundo vai ser titri, não é bem assim. Existem, como vocês viram, diversas possibilidades e a gente deve pensar sempre no contexto como um todo daquela pessoa que está sendo tratada. Bom, e aí eu finalizo essa nossa conversa dizendo que a natureza é muito maravilhosa. No final das contas, como tudo na natureza, o essencial é muito simples. Os óleos essenciais, se a gente for pensar neles bem profundamente, eles são a luz solar que foi transmutada em perfume, foi transmutada em moléculas aromáticas. Esse perfume volátil seduz os nossos sentidos e nos faz voar além dos limites imaginados. Quando você sente um aroma, que você se conecta com aquele aroma, isso vai estimular as tuas emoções, as tuas memórias, os teus pensamentos. Isso vai despertar uma série de qualidades que o seu organismo vai desenvolvendo, trazendo para você um novo sentido para aquele momento. Então, conectar com óleo essencial é muito mais do que conectar com a molécula, é muito mais do que conectar com o recurso que vai resolver o problema X. Ele é uma completude, ele é um universo de possibilidades. E quando a gente entende isso, a gente honra, respeita, se aprofunda antes de lidar com eles. Então, fica esse convite para esse estudo contínuo, para esse aprofundamento, e se eu puder contribuir de alguma maneira no seu percurso, eu farei isso com todo prazer. Então, agradeço a vocês a atenção até o momento, a boa companhia. Deixo também os meus contatos, meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem escrever, dar algum feedback, assim como os canais do Instagram, o Anaturoterapeuta ou n.n.passos, onde eu estou sempre compartilhando também conteúdos aromáticos.